Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira da Rádio Vox NGR, essa que você vê passando por aqui. Meus amigos, minhas amigas, hoje, dia 6 de outubro de 2022, está no ar o programa Ponto de Vista, esse que traz informações para que você tenha como construir o seu ponto de vista com base nos dados que nós fornecemos para vocês. São dados estudados, comprovados, analisados, que são corretos, tá bom? Aqui não tem fake news mesmo, doa em quem doer. Fazer o quê, né? Meus amigos, minhas amigas, eu começo o programa, como sempre, agradecendo aos inscritos, os novos inscritos e os futuros inscritos na minha página Rádio Vox NGR no Facebook e no meu canal Rádio Vox NGR no YouTube. Muito obrigado a todos vocês mesmo. A minha rádio web, Rádio Vox NGR, que você instalava pelo Play Store no celular, já está fora do ar. Alguns meses aí mais para frente devo retornar então com esse projeto, com as locutoras, os locutores e tal, as músicas e mais informações para vocês. Eu estou num período aqui muito corrido, muito atribulado, com provas na faculdade Unimar, né, onde eu estou cursando gestão pública. Isso tem me demandado aí muito tempo. Eu também trabalho à noite, tenho família para cuidar, tenho, né, muitos afazeres aqui, tá bom? Tem um menino que é especial, que é cadeirante e que durante o governo, já vou começar o programa já por aqui, quer ver? Durante o governo do PT, com Lula, com a presidenta Dilma, o meu menino, que hoje tem 19 anos, que é especial, que é cadeirante, recebia o salário dele tranquilo, normal. Tínhamos aí toda a documentação de que provava a situação dele e tranquilo. A minha esposinha no banco, punha lá o cartão, recebia o salário dele, comprava roupinha para ele, os medicamentos, o atendimento que ele precisa. Tudo isso bancado com o salário dele. Bastou mudar a presidência e entrar então o presidente Bolsonaro. Nós fomos convocados para fazer uma perícia. O perito não é um médico e o perito olhou para ele e disse: não, está cancelado o benefício do Vinícius, do seu filho, porque ele pode progredir. Ele pode desenvolver, pode melhorar. Ele não mexe as pernas, não mexe os braços, tem a idade mental de um bebê de 1 ano e um pouquinho. Hoje está com 19 anos, é maior do que eu. Eu disse para ele: ô senhor, ele nasceu assim, há 19 anos, né? Na época lá ele estava com 17, ele nasceu assim há 17 anos atrás. E está assim até hoje. A única coisa que ele desenvolveu foi o tamanho e o peso dele, só isso. O senhor é médico? Não. Eu falei: então, baseado em que o senhor vai dizer, me dá essa justificativa para cancelar? E aí o pau comeu lá, teve um bate-boca, mas foi cancelado mesmo. Vejam vocês. E eu tenho certeza que, assim como eu e a minha esposa passamos essa situação com o meu filho, tenho outras 2 filhas, tal, são casadas, já tenho netos, 3 netos lindos, né? Mas o Vinícius, Deus quis que chegasse à nossa família dessa forma. Então nós temos que cuidar, proteger, defender, porque ele depende totalmente da gente. Aí vem o cidadão e faz uma coisa dessa. Certo? Esse é um dos motivos em que eu batalho todo dia contra esse governo. Não é por uma questão particular minha, é por ele, pelo Vinícius. Se vocês ouvirem aí uma risadinha, alguém falando aí no fundo, é ele que está no quarto aqui ao lado. Tá bom? Mas, meus amigos, minhas amigas, então, dado aqui esse pequeno ponto familiar aqui do ponto de vista, vamos voltar então ao foco do programa. O presidente Jair Bolsonaro foi expulso do Hospital das Clínicas porque ele foi lá não para visitar algum doente de Covid ou para manifestar o seu pesar para alguém, consolar alguma família, não. Ele foi visitar só os PMs que haviam sido baleados, tal,
durante a eleição, e ele foi lá então fazer um merchandising político ali, e o povo pôs ele para fora, dizendo que covardia, por que não veio aqui durante a pandemia, tal, coisas assim nesse sentido, certo? O que isso é um dado que me mostra que o que eu vou falar para vocês aqui é correto, está no caminho certo. O véu que foi colocado na vista de vocês, na mente de vocês, já está sendo tirado, porque esse governo já está no final. E esse encantamento que foi feito, não tenho a menor dúvida, já está se dissipando e as pessoas estão acordando e enxergando a realidade dos fatos. Por isso que ele foi posto para fora do hospital. Além de ser xingado aí em vários outros locais, ser expulso, né, de restaurantes, de jogo de futebol e tal. Por isso, porque esse véu já está se dissipando. O que eu estou querendo dizer? Eu vou abordar esse assunto num vídeo depois das eleições, porque é um vídeo muito pesado, muito grave, tem a ver com a maçonaria, tem a ver com necromancia, tem a ver com rituais que ele fez durante o período em que ele ainda era candidato e oferendas que ele fez durante esses rituais tal. E por isso que eu tenho que dizer para vocês que só depois das eleições eu vou poder fazer isso, tá bom? Mas é pesado, é grave e aí então vocês vão ver. Então de vez já vão estar então com a mente normal, né? Vão poder entender melhor, porque senão vai causar uma confusão muito grande, brigas e desavenças muito grandes, infelizmente, né? Inclusive na minha família mesmo. Então eu tenho que esperar passar esse período e daí eu vou contar e mostrar para vocês com provas o que é que foi feito aí e por que é que vocês não conseguem, meus amigos bolsominions. Não é culpa de vocês. Não é culpa de vocês. Eu tenho amigos bolsominions que moram aqui do lado esquerdo, aqui do meu coração, familiares que moram aqui do lado esquerdo do meu coração e que estão agarrados com o Bolsonaro e não soltam. Eu fui falando, mas poxa vida, vocês não estão vendo a diferença de postura, o tratamento, o que o pessoal dos outros países, outros presidentes falam do presidente Lula e o que falam do Bolsonaro, o que jornais internacionais falam, não, é fake, são comunistas, não. Mas vocês não estão vendo, olha a postura da pessoa, a educação, olha a brutalidade desse outro, é o jeitão dele, ele não rouba, tá aí rachadinha, imóveis, 51 imóveis comprados com dinheiro, cento e tantos imóveis negociados em... Tudo bem, 30 anos, pessoal, teve um amigo meu que falou, mas foi em 30 anos. Eu estou com 58 anos e não consegui comprar uma casa até agora. E eu trabalho, tá? Porque não vem com essa de falar, não, você não tem que trabalhar. Eu trabalho 12 horas por noite e tenho esse trabalhinho aqui e faço umas outras coisas ainda. Ainda dava aula de defesa pessoal na academia, fazia outras coisas por aí. Eu não consigo. Não são, as oportunidades não vêm iguais para todo mundo e não pega quem não tem habilidade de pegar. É que não é igual mesmo, entendeu? Não é, não tem jeito e não pode ser. E essa que é a verdade. Mas vocês não conseguem ver essas coisas. Mas não é culpa de vocês, vocês vão entender isso depois. Eu preciso que vocês, meus amigos bolsominions, prestem atenção no vídeo de hoje, porque eu estou já hoje, dia 6 de outubro, fazendo esse alerta para vocês. Depois, lá para novembro, no começo de novembro, eu vou gravar um vídeo a esse respeito e vou lembrar vocês, em vídeos anteriores, eu disse que falaria sobre isso. Tá bom? Graças a Deus, essa situação já está sendo dissipada, esse véu que embaça o entendimento e a vista e a mente de vocês já está sendo rasgado, tirado. Por isso, essas manifestações aí, certo? E também vários irmãos evangélicos, alguns que não, essa situação não conseguiu pegá-los e mantém então o foco correto das coisas,
estão vendo e estão falando comigo que realmente isso é assim mesmo. Eles não acreditavam também quando eu falei, mas agora estão vendo, puxa, faz sentido. Realmente é isso mesmo. As pessoas estão acordando e começando a ver as coisas como são, como se estivessem num sono e de repente despertassem. Né? Muitos evangélicos estão despertando, estão vendo, meu Deus, o que eu fiz? Olha, como eu não vi isso até hoje. Tá? Mas a verdade aparece, né? E o Bolsonaro, de maneira debochada, citava esse versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Ele sabe o que ele fez, ele sabe da verdade. Por isso ele falava isso de maneira de deboche. Como foi um deboche que ele falou, que o pobre vota com o título de eleitor na mão e o diploma de burro no bolso. Como é um deboche que ele fala sobre nordestinos e instiga o povo a falar contra os nordestinos, instiga essa divisão. Eu quero perguntar para vocês em que momento da nossa história, em que momento de algumas eleições, que muitos de vocês também passaram, foram votar, quando foi que vocês viram uma situação dessa? Havia debate? Sim. Havia um confronto de uma ideia contra outra ideia, um projeto contra um outro projeto, uma postura contra outra postura, uma acusação contra outra acusação. Mas aonde é que nós chegamos? Houve aí uma influência espiritual e de fora que fez o povo chegar nesse ponto, que não havia em outras eleições. Houve aí técnicas colocadas na campanha do atual presidente, as mesmas que foram usadas na campanha do Trump, que conseguiu eleger, mas não conseguiu o reeleger, e isso vai acontecer com o Bolsonaro. Conseguiu se eleger, mas não vai se reeleger, certo? Por isso. E vejam, algumas coisas que eu venho trazer para vocês, já está no jornal, já é de conhecimento, mas só para que vocês entendam o vídeo de hoje. O Bolsonaro disse em entrevista, se não me engano foi a um repórter da BBC, que ele participou lá numa reunião, numa tribo, não sei aonde, e que índias, mulheres índias, se ofereciam para fazer sexo com ele e ele não quis porque achou que as mulheres não eram limpas, tal, não estavam cheirosinhas, não estavam do jeito que ele gosta. Mentira, ele não quis porque eram índias. Porque eu me lembro de uma vez, uma repórter, não sei se foi a repórter ou se foi a Preta Gil, perguntou para ele o que ele faria se um dos filhos desse resolvesse namorar e casar com uma negra. A resposta dele foi: não, essa situação nunca vai acontecer, os meus filhos são bem educados. Como se negros fosse qualquer coisa. Como se indígena fosse qualquer coisa. Minha bisavó, minha tataravó era índia. Tem negros na minha família e tem um lado da minha família que as pessoas são louras. Mas é o Brasil, né? Mas ele dizia lá nessa oportunidade para esse repórter, aí está no YouTube, está aí no Google, vocês podem procurar. Ele dizia que lá onde ele estava, estavam cozinhando um cadáver de um índio, né? Uma pessoa que morreu ali e que por tradição lá daquela tribo eles cozinhavam então a pessoa e comiam. E ele queria ver, porque ficava ali nesse cozimento ali, o cadáver da pessoa, por uns 3 dias, e ele queria ver aquele ser humano morto sendo cozinhado, cozido ali. Só que alertaram ele: olha, se você for lá ver, você vai ter que participar aí na hora da refeição e vai ter que comer. Ele falou: não, aceito, eu como, não tem problema não. Eu como sim, como o cadáver lá, como a carne do cadáver, não tem problema não. Vejam, meus amigos evangélicos, cristãos, católicos, protestantes, o tipo de presidente. Vejam vocês, tá? E tem também uma outra questão que vocês precisam começar a raciocinar sobre isso. Ele sempre diz que é contra o aborto, que é contra isso e tal. Pois bem, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês,
Só um instantezinho, por favor. Eu vou só acessar aqui e já te mostro. Olha, uma entrevista que está na Folha de São Paulo, que foi atualizada ontem, dia 5 de outubro de 2022, às 9 horas e 43 minutos. Diz aqui sobre aborto. Bolsonaro já defendeu o aborto como uma escolha de casal e relatou a experiência pessoal em entrevista. Jair Bolsonaro, do PL, já defendeu o direito ao aborto em uma entrevista concedida à revista Isto é Gente, em fevereiro do ano de 2000, há 22 anos atrás. Na mesma entrevista, ele afirmou que sua primeira experiência sexual foi com uma garota de programa e disse que, embora católico, raramente vai à igreja. A conversa foi conduzida pela repórter Cláudia Carneiro, que perguntou a Bolsonaro o que ele pensava sobre a legalização do aborto. Aspas. Tem que ser uma decisão do casal. Fecha aspas. A jornalista então perguntou se o político já tinha passado por alguma situação que exigisse essa definição. Aspas. Já passei para a companheira e a decisão dela foi manter. E está ali, ó. Fecha aspas. Respondeu o atual presidente, né, apontando para a foto de Jair Renan Bolsonaro, né, filho que ele teve com Ana Cristina Vale, na época, o filho 04 do presidente. Na época, lá em 2000, ele era um bebê, o Renan, hoje é um rapazão. Né? A declaração contradiz com a pregação atual do presidente, que afirma ser radicalmente contra o aborto, tentando usar o tema para atacar o Lula e para ganhar voto de vocês, meus irmãos e irmãs evangélicas aí, e católicos que seguem a Igreja Católica mais firme ali, né? No pé da letra, como se diz. Em ato em Belém do Pará, em setembro, por exemplo, Bolsonaro declarou que, aspas para ele, o Estado pode ser laico, mas o presidente é cristão, e nós, diferentemente do outro candidato, nós defendemos a vida desde a sua concepção. Nós dizemos não ao aborto e nós dizemos não à ideologia de gênero. Nós dizemos não à legalização das drogas. Política 171, drogas, legalização. Primeira viagem que ele fez como presidente tinha quase 40 quilos de cocaína no avião presidencial, que é checado, cheio de procedimentos e protocolos de segurança, mas foi. E o avião foi desviado para um país e ele acabou aterrissando em outro para dizer que não tinha nada a ver com a história, né? Questão de ideologia de gênero, todos nós sabemos que o Bolsonaro tem um filho lá que apesar dele não gostar de Índia, tem um filho lá que é meio chegado num tal de Léo Índio aí, né? Não estou fazendo fofoca, não, tá nem tendo isso como um defeito do rapaz. Cada um, ora, certo? Cada um sabe onde é que dói as coisas, né? Questão de aborto, tá aí, ó. Por ele, o 04 aí não nascia. Inclusive, ele só permitiu que colocasse o nome Bolsonaro depois de fazer o DNA. Então é isso. São todos esses pontos aqui hoje para que vocês, meus amigos cristãos, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais e coisas e que tais, formem o ponto de vista de vocês e reformulem o posicionamento de vocês, dadas essas informações. Podem checar Folha de São Paulo, podem checar aí a parte do canibalismo do Bolsonaro, está no UOL, está no Google, basta vocês digitarem lá. Bolsonaro diz que comeria carne de um índio, então ele vai abrir para vocês lá. E também podem pesquisar um vídeo do Bispo Macedo, dizendo num culto, numa pregação, ser favorável ao aborto, colocando lá o porquê que ele era favorável, coisas pertinentes, coisas corretas sobre o porquê ser favorável. Agora, os pastores dizem que são contra, tal coisa, por conta de política, de perdão de bilhões, aí, de milhões de dívidas com imposto e outra coisa, e ficaram todos eles na mão do presidente. Né? Isso eu vou falar amanhã, tá bom? Vou falar sobre a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém,
tem lá o seu presidente, seu José Bezerra, né? E vamos falar isso amanhã, tá bom? Amanhã vocês vão ver, tá? E é isso, meus amigos, são esses tópicos de hoje aqui. O presidente Bolsonaro expressando seu lado canibal, né? Igual aquele Aníbal Canibal, né? E também a expulsão dele do Hospital das Clínicas, já foi expulso de restaurante, já foi expulso de estádio, tá? E essa questão foi colocada dele com a maçonaria, isso vou falar depois das eleições, e também essa questão dele ser a favor do aborto, dele já até ter pedido para a esposa abortar, mas agora, para fazer uma pose de santo aí, de Messias, diz que é contra. Ele está mentindo para vocês, meus amigos. Abram o olho, prestem atenção, tá bom? E é isso. O programa Ponto de Vista de hoje então termina por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Abram o olho, abra o olho. Certo? E é isso, meus amigos. Até amanhã, o programa acabou. Tchau, pessoal. Acabou.